Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal de uma série de estudos que eu trago toda semana chamada Apocalipse para Leigos, onde toda semana nós vamos estudando capítulo a capítulo, passo a passo, acerca das profecias escritas do livro das Revelações, o Apocalipse. Eu sempre deixo claro duas coisas. Primeiro, meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. No meu canal eu falo de vários assuntos, né? História, monarquia, política, um ou outro entretenimento de vez em quando. Então eu falo de vários assuntos variados aqui no meu canal. E este estudo que eu trago todo final de semana é um conteúdo a mais por eu acreditar que as profecias relacionadas à volta do Senhor Jesus estão se cumprindo. E a segunda coisa que eu deixo claro é que todo este estudo, né, que nós já estamos chegando no final dele, é baseado numa vertente pré-milenista. Ou seja, existem várias vertentes escatológicas, várias linhas de pensamentos, várias teorias acerca do estudo do Apocalipse. E essa vertente, a pré-milenista que eu escolhi, é mais para nós termos um foco, um norte, porque seria complicado trazer todas as vertentes. Então eu escolhi uma para nós termos um norte, um rumo, né, a ser seguido. Então antes de nós entrarmos no assunto de hoje, peço para você, educadamente, carinhosamente, para você se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, o seu like, o seu comentário, ajudar com o crescimento deste canal se você assim achar que eu mereço. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje, não é? Então, cronologicamente, nós já estamos no final do milênio, não é? Para quem tem acerca da vertente pré-milenista, ao longo do estudo do Apocalipse, nós vemos que terá acontecido o arrebatamento, do arrebatamento a grande tribulação, depois do final da grande tribulação terá a guerra do Gog e Magog, Jesus voltou, trancafiou o anticristo e o falso profeta do lago de fogo e enxofre. Satanás foi preso durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Jesus imperou na terra, reinou da terra, e a igreja que foi arrebatada com Cristo antes da grande tribulação esteve com Cristo, né, reinando com Cristo na terra. Ou seja, todos os juízes, governadores, autoridades, todas as pessoas de renome, durante este período só as pessoas foram os arrebatados por Cristo, né? E nesse mesmo período, os judeus que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador do final da grande tribulação, lá da batalha de Gog e Magog, que reconheceram Jesus, Baruch Rabá Bashim Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, os judeus que creram em Cristo, que foram selados por Cristo, né, que receberam o seu divino, agora tem posse da terra que Deus prometeu a Abraão. Não é? Toda aquela possessão que Deus prometeu aos descendentes de Abraão agora pertence ao povo judeu. Ainda haverá ímpios na terra, né? Porque no final da grande tribulação, depois da batalha, houve ímpios que sobreviveram à batalha, né? E estes ímpios, eles cresceram em número. Vamos lembrar que estes ímpios, eles não têm o selo divino, não foram arrebatados, eles não têm salvação, não receberam. Pelo menos aqueles que sobreviveram à grande tribulação. Já os descendentes desses ímpios, né? Porque foram 1000 anos, né? E com certeza essa população cresceu. Talvez até haja alguma salvação para eles, não é? Porque Deus é misericordioso. No entanto, isso é uma coisa muito a ser discutida. Principalmente porque Satanás ele não foi destruído, ele foi trancafiado. E agora ele será solto para enganar novamente as nações. E quais serão as nações que enganarão? Os judeus? Não, porque eles já receberam o selo de Deus. Eles receberam a sua possessão. Será o que? A igreja? A igreja já foi transformada. A igreja foi arrebatada,
ficou 7 anos da grande tribulação lá em cima da boda do Cordeiro, foram glorificados, receberam nossos corpos indestrutíveis, né? Aliás, não receberam. Na ressurreição, as pessoas ressuscitam nos mesmos corpos, mas esses corpos são transformados, né? São agora incorruptíveis, igual a Cristo. E reinaram durante 1000 anos ao lado de Cristo. Então, quem Satanás enganará? As nações ímpias, né? Vamos lá no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 7, né? Diz assim, e tudo isso eu expliquei no vídeo passado, né? Que eu falei acerca dos milênios, dos 1000 anos do reinado de Cristo. Capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Né? Como eu expliquei, as nações ímpias, não é? Aqueles que não foram transformados por Cristo. Gog e Magog, né? Cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para sempre. Cara. Aqui é pauleira, meu filho. Satanás foi solto novamente. E agora está reunindo um exército. Né? Existem muitas pessoas que falam que Satanás... Existem muitas pessoas que teorizam que Satanás está preso agora. Né? Sim, agora, hoje, nesse exato momento, Satanás está preso e que toda a maldade que existe no mundo, né, será aumentada quando os 1000 anos acabarem e ele será solto. Né? Não preciso explicar que eu não acredito nisso, né, velho? A própria palavra de Deus fala que ele foi acorrentado, né, depois da grande tribulação, ele foi acorrentado e selado para não enganar as nações. Né? Quando ele for solto novamente, né, depois dos 1000 anos, né, voltando aqui para o texto, ele vai reunir um grande exército. Aqui fala de Gog e Magog. Né? Que é Gog e Magog? Gog, para quem não sabe, ele foi um rei do Antigo Testamento. Quando Israel estava a caminho da Terra Prometida, passaram diante do reino de Bazã, onde existia um rei chamado Gog. Gog era um gigante que dormia numa cama de ferro de mais de 4 metros. Né? Como nós sabemos, a Bíblia fala de gigantes. Né? E nós cremos que os gigantes da Bíblia existiram. Né? Só um minutinho. Eu sempre tenho que pedir perdão em cada vídeo que eu faço, porque é justamente nessa hora que sempre vai aparecer um carro do som do mercado, né, cara? Mesmo que eu mude o horário, alguma coisa sempre acontece nessas horas, cara. É triste, velho. É triste. Então, assim, Gog, do Antigo Testamento, era o rei de Bazã. Um gigante que dormia numa cama de mais de 4 metros. Né? E pelas medidas, você vê que Gog era maior até mesmo do que o rei, até maior do que Golias, né? Porque quando a gente fala de gigantes da Bíblia, o primeiro que vem à mente é a história de Davi e Golias, né? Golias que pela altura devia ter quase 3 metros de altura. Mas a Bíblia, mas segundo o relato, fala que Gog era até maior, cara. Então, e ele era rei do reino de Bazã, né? E foi derrotado pelo exército de Israel. Magog, né? Esse é Gog, no Antigo Testamento. Magog era um reino do norte, né? Um dos reinos inimigos de Israel, e que simbolicamente agora estão do Apocalipse. Não quer dizer que no futuro haverá alguém chamado Gog e uma nação chamada Magog. Não. Mas significa que Satanás escolheu alguém para ser seu general, seu rei, ser aquele que vai liderar os exércitos humanos contra o reino de Cristo. Né? E que agora, e Magog simboliza esse reino. Né? E agora eles estão marchando. Né? Essa é a última investida de Satanás. Satanás, ele sabe que vai perder.
mas quer levar o máximo de pessoas com ele, né? E eu estava conversando com o Tomás, né, que é o T'Challa, que sempre me ajuda aqui no meu canal, né? Ele até se questiona, Romulo, como é que pode, cara? Os ímpios viveram 1000 anos de prosperidade debaixo do governo de Cristo. Morrer aos 100 anos é, é, era morrer jovem. Toda aquela transformação, toda aquela renovação, um governo justo de Cristo, perfeito, o melhor governo que já houve nessa terra, e eles ainda vão se rebelar contra o governo de Cristo. Sim, cara, esse é o mal do pecado. O pecado ilude as pessoas. O diabo age embaixo daquilo que a gente tanto almeja, que nós tanto desejamos, né? E vamos lembrar que esses ímpios, eles não receberam o selo divino durante a grande tribulação. Eles não foram transformados pelo arrebatamento. Eles não aceitaram Jesus durante o período da graça. Estão totalmente suscetíveis ao engano. Pode até ser que ainda haja alguma salvação para os descendentes dos ímpios que sobreviveram à grande tribulação, né? Mas para os próprios não. A grande probabilidade é que Satanás ele venha enganar essas nações ímpias. Porque o homem é uma criatura contaminada, corrompida, né? Satanás, quando eu fico imaginando isso, às vezes eu penso que Satanás vai chegar diante dos ímpios do futuro e vai dizer para eles, porque os ímpios saberão que não tem que não pode usufruir das mesmas bênçãos que a igreja transformada e que o povo judeu, né, que tem o selo. Eles sabem disso, sabem que estão debaixo de uma maldição por causa das escolhas durante a grande tribulação. Pô, mas isso é possível, cara? Você ser... Cara, a Bíblia fala, não morra o pai pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Cada um morra pelo seu próprio pecado. No entanto, o pecado tem uma maldição que pode ser hereditária. Vamos lembrar que durante 2000 anos, os judeus, eles sofreram perseguições e castigo durante séculos, porque eles rejeitaram Jesus. Né? Lembra quando Jesus ele estava sendo crucificado e Pilatos perguntou para os judeus: vocês vão crucificar o rei dos judeus? Né? E o que eles responderam? Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Que o sangue deste homem recaia sobre nós e os nossos filhos. Tudo o que os judeus sofreram durante os últimos 2000 anos, né? Sendo expulsos, tendo seu templo destruído, expulsos de sua terra, perseguidos pelos árabes, perseguidos pelos católicos, perseguidos pela Inquisição, pelas outras nações, perseguidos, sabe, odiados por muitos protestantes, por muitas nações europeias, sabe, repudiados em suas nações de origens, não é? Os puritanos que foram para a América, da época do descobrimento, foram para lá fugindo da perseguição da Europa. Né? Tudo que eles sofreram, né? Inclusive o nazismo de Hitler, não é? Inclusive os embates que eles sofrem hoje por causa dessas guerras lá no Oriente Médio, né? Esse desprezo que muitos têm pelos judeus, às vezes até sem a gente entender por quê. Tudo isso é porque os judeus um dia eles disseram que o seu sangue recaia sobre nós e os nossos filhos. O sangue de quem? De Cristo. Então, assim, nós vemos que o pecado, ele tem sim uma maldição que pode passar de pai para filho e que somente Cristo pode quebrar essa maldição. E agora nós vemos que os ímpios remanescentes, né, durante os 1000 anos, eles serão, por causa das influências que eles ainda sofrem por causa do pecado, vamos lembrar que o pecado ele não foi tolerado durante os 1000 anos, mas no entanto estava lá. E agora que Satanás pode novamente enganar, ele vai juntar todos os ímpios da terra e formar um grande exército e vão marchar contra Deus numa batalha final, da batalha de Gog e Magog. Né? Olha só, e sairá a enganar as nações, e essas estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos. Né? Ou seja, eles vão contra os acampamentos dos santos. Eles vão aonde tiver um santo. Né? Quando estamos falando de santo aqui, estamos falando dos escolhidos de Deus. Né? As pessoas acham que santo, que a pessoa que é santa, se refere somente àquela imagem, né? Daquele homem de Deus, daquele apóstolo, né? Ou aquele mártir da igreja católica, né? Aquela imagem, o cara está segurando Jesus, o menino de Jesus nos braços, olhando para cima com aquela cara de santo, na verdade, é separado para Deus. Né? Se você é uma pessoa que vive a vida de acordo com a palavra de Deus, ou seja, se você é uma pessoa que se esforça para não pecar, e quando peca, pede perdão e se esforça para não voltar a pecar, uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura da palavra, uma pessoa que ama o teu próximo, que ajuda o seu próximo, que está próximo de Deus, ora, de ter aquela, é sensível ao Espírito Santo, você é uma pessoa santa, né? Então, quando a Bíblia fala de santos, está falando daqueles que foram separados para Deus, que foram separados por Deus para serem deles. E agora esse exército está indo contra os acampamentos. E assim, cara, e é interessante que aqui estão indo contra o Arraial dos Santos e a cidade amada, Jerusalém. Ou seja, eu tenho um entendimento que não está tendo uma batalha. Os santos só estão recuando, só recuando. Deus está permitindo que o exército maligno ganhe terreno. E só estão recuando, só recuando. E aqui ficando chegada da cidade amada. Qual cidade amada? Jerusalém. Desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, dá a entender que o próprio Deus foi contra eles. Não é? Ai. Eu tô lendo um negócio aqui, tá? Eu tenho umas anotações que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Acerca da minha professora Auxileia, que foi que me ensinou acerca do Apocalipse. E eu vou compartilhar com vocês aqui. A batalha de Gog e Magog. Imediatamente após o milênio, Satanás será solto e começará uma campanha mundial para a formação de um polo de nações para guerrearem contra o povo de Deus e o governo de Cristo as terras. Tudo isto está em Ezequiel 38, 39. Como falei, Satanás vai enganar as nações, né? E vão chegar para as nações e falar, ó, vocês hoje estão debaixo do governo de Cristo, do governo desses santos, mas houve uma época que nós, os ímpios, os pecadores, é que mandávamos no mundo. Né? Imagine Satanás falando isso, né? Então venham comigo que marcharemos contra eles e tomaremos o poder. Poderia até ter um meme agora, uma bandeira russa aqui, né? Uma bandeira comunista, que mais ou menos esse é o tipo de discurso, né? Passos da batalha de Gog e Magog. 1. Satanás persuadirá o chefe de Gog. Ezequiel 38, 10, Apocalipse 27, 8. Lemos aqui, né? 2. Gog é o chefe do norte. Já falei sobre isso. 3. Magog são as terras do norte. Ezequiel 38, 15. Também já falei sobre isso. 4. Não envolverá todas as nações da terra. Ezequiel 38, 15. Ou seja, não envolverá todas as nações. Por quê? Porque muitas dessas nações são nações de santos. São nações de judeus. Nações da igreja. Deus trará os inimigos para os montes de Israel. Ezequiel 39, 2 e Apocalipse 29. 6. Deus será conhecido das nações. Ezequiel 38, 16. 7. Haverá uma coligação de nações e povos. Ezequiel 38, 18. Né? 8. Os inimigos de Israel virão do norte. Ezequiel 38, 15. 9. O Senhor dos exércitos pelejará por Israel. Ezequiel 38, 18 a 23. Né? Então, como é que Deus vai pelejar? Usando terremotos e abalos, versículo 19, né? Isso está aí, Ezequiel 38, entre os versículos 18 a 29. Você pode ir lá e ler. Aqui, ó. Como é que Deus vai lutar? 1. Usando terremotos e abalos sísmicos. Versículo 19. Fazendo lutarem entre si. Versículo 21. 2.
mandando peste sobre eles, versículo 22. Mandando pragas sanguíneas, também versículo 22. Enviando temporais e tormentas, também está no versículo 22. Enviando pedras de saraivas, versículo 22. Utilizando fogo, versículo 22 e Apocalipse 29. Usando enxofre como arma de guerra, versículo 22. Né? 10. As nações inimigas formarão como pasto para... se tornarão em pasto para animais. Ezequiel 39:4. 11. Deus manifestará o seu juízo da própria terra, de Gog e em suas ilhas. Ou seja, seus lugares seguros, entre parênteses. Está em Ezequiel 39:6. 12. Os destroços dos inimigos de Israel serão usados para fogo por 7 anos. Ezequiel 39:9. Ou seja, todas aquelas armas vão virar lenha para a fogueira. Versículo 13. Os mortos de Gog serão sepultados no vale da multidão de Gog. Ezequiel 39:11. 14. Israel levará 7 meses para enterrar seus mortos. Ezequiel 39:12. 15. O plano e a vontade de Deus serão cumpridos. Ezequiel 38:15, 16. Essa guerra terminará com a completa derrota de Satanás, que será jogado do lago de fogo e enxofre para ser atormentado para sempre. Isso aqui é uma anotação da minha antiga professora de Apocalipse, que eu estou compartilhando com vocês. Então nós vemos aqui que essa foi a última tentativa de Satanás para ele poder derrotar Deus. E nós sabemos que Satanás ele já é derrotado. Ele já é. O objetivo dele não é querer destruir Deus, porque ele sabe disso. O objetivo de Deus é levar o máximo de pessoas possíveis. E nessa batalha haverá o total extermínio e aniquilação de todos os ímpios que se voltaram contra Deus. Né? E após isso tudo, acontecerá o juízo final, né? O juízo do trono branco. Como está escrito aqui, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Trono branco. O branco, vamos lembrar que branco significa pureza, santidade, glória, poder. Né? E o que estava sentado, cuja presença, a terra e o céu fugiram, né, cara? Isso até me faz lembrar. Eu gosto sempre de lembrar daquele anime Dragon Ball, cara. Né? Eu lembro que teve um episódio clássico do Dragon Ball Z, né? É bom pegar isso como exemplo para poder ilustrar, né? Quando o Goku fez a transformação do Super Saiyajin 3 pela primeira vez, né? Quem é fã já deve ter assistido. A quantidade de energia da transformação foi tão grande, mas tão grande, que todo o planeta começou a ter terremoto, as cidades começaram a rachar, ele estava em cima do mar, o mar começou a criar ondas, o céu, assim, tudo, né? Tudo aquilo para demonstrar como era poderoso o guerreiro Goku daquele episódio, né? Então, quando eu lembro desse episódio, isso me remete a isso, né? Aqui que está sentado sobre o trono, cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, Deus é tão poderoso que só a presença de Deus, tudo se te recua, velho, né? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Quem são esses mortos aqui? Os ímpios. Desde o primeiro ímpio a morrer, né? Supondo que Caim morreu sem a salvação, né? Supondo que Caim, o primeiro homicida, morreu e sem a salvação, podemos dizer que desde Caim até Magog, que nós vimos agora há pouco, né? Todos os ímpios se apresentarão diante do trono branco para serem julgados. Vamos lembrar que desse julgamento, os mortos em Cristo Jesus, aqueles que morreram pelo Evangelho, não passarão por isso, porque eles já foram ressuscitados, já foram glorificados, a igreja já foi arrebatada, né? Os judeus da grande tribulação já receberam o selo divino, né? Ou seja, esses não são julgados, não são.
todos que vão ser julgados aqui são ímpios, pessoas que rejeitaram a Cristo, né? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Ou seja, todos os humanos, pecadores e ímpios que morreram sem Cristo, vão se apresentar, né? E o inferno deram o seu mal que Deus havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ao entendimento aqui, né? Todos se apresentarão, os ímpios se apresentarão. O julgamento do trono branco tem uma finalidade. E qual é essa finalidade? Todo joelho se prostrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo principal era isso. Deus já tinha agora, né? O cara morreu sem Cristo, já vai para o lago de fogo e enxofre. Mas não, Deus, ele tem um propósito, né? E muitas vezes nós vamos entender isso melhor na glória, né? Mas o que acontece? Quando uma pessoa morre em Cristo, segundo o capítulo 16 de Lucas, né, que fala do rico e o Lázaro, Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. E havia lá o inferno, o Hades, o seio de Abraão, que é o paraíso do céu, e um abismo no meio. Não é? Todos que morrem vão para aí, tem esses dois destinos, né? Nesse exato momento, só os ímpios estão mortos. Quando a pessoa morre hoje, ele vai para o Hades. Existem dois infernos. Quando a gente pensa em inferno, a gente só pensa em um. Mas, na verdade, existem dois. O Hades, que é o inferno prisão, e o lago de fogo, que é tão terrível que o primeiro inferno vai ser combustível do segundo, porque o primeiro inferno vai ser lançado neste. A pessoa se apresentará diante do juízo final, diante de Cristo. E Deus perguntará o seu nome. Né? Aliás, daquele dia, nem uma pergunta vai ser necessária. A pessoa já vai saber. Cristo já sabe. Esse momento é apenas para as pessoas que estão sabendo por que estão sendo condenadas. Vai chegar lá, vai chegar a pessoa, vai se apresentar. Eu sou Adolf Hitler. Um exemplo. Deus vai pegar o livro da vida, né? E vai folhear. Qual o seu nome? Adolf Hitler. Astolfo, Arnoldo, Adolf Hitler. Está aqui o seu nome do livro da vida. O seu nome não está aqui. Eu estou fazendo confusão. Seu nome não está aqui, seu Hitler. Aqui tem tem até o Adolf aqui. Mas não é Adolf Hitler. Seu nome não está aqui nesse livro. Não está. Deus vai falar para o anjo, vai abrir outros livros. Aí outro livro vai abrir e vai lá, ó. Tá aqui, ó. Adolf Hitler. O cachorro tá latindo. Esse cachorro me odeia. Vai abrir o livro, vai lá. Adolf Hitler, né? Adolf Hitler, alemão, presidente da Alemanha, Führer da Alemanha, entendeu? Nazista, racista, matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, provocou a Segunda Guerra, se suicidou. Jesus vai virar para Hitler e vai dizer: não posso deixar você entrar no meu céu. E vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Todos serão assim. E vai ser só com Hitler? Vai vir Gengis Khan, Júlio César, né? Vai vir Stalin, né? Vai vir pessoas, assassinos de todas as formas, estupradores, muitos vão vir, estupradores, mentirosos, enganadores, adúlteros, homossexuais, né? Vamos lembrar que nós temos que amar o homem, a pessoa do homossexual. Deus ama o homossexual a ponto que Jesus morreu por eles. Mas o homossexualismo é abominável aos olhos de Deus, porque vai contra a natureza que Deus deu.
entendeu? Todos os fornicadores, todos os imorais, todas as pessoas que cometem pedofilia, que gostam de uma pornografia, né? Pessoas que roubam, que trapaceiam, que enganam. Às vezes, você, meu amigo, você pode não ser ladrão, você pode não ser bandido, pode não ter matado ninguém, mas você carrega no seu coração coisas que se afastam você de Deus. Você tem lá no seu coração aquela mágoa, aquele rancor, aquele desejo de vingança, sabe? Tudo isso que faz com que você seja uma pessoa retraída, uma pessoa que ninguém quer ficar perto, uma pessoa grossa, que trai sua esposa, que espanca seus filhos. Né? Você pode ser a pessoa mais honesta no mundo, mas se você não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você não vai poder entrar no céu. Porque ninguém é bom o suficiente para salvar-se por si só. Né? Vai ser triste, porque naquele dia tem muitas pessoas hoje que creem na própria bondade, que acreditam que vão ser dignos do céu, porque a gente pensa que inferno é só para ladrão e assassino. Não. Tem muita gente que é pai de família, que é bom marido, que é bom, um bom trabalhador, que vai chegar naquele dia, cara. Vai se apresentar e o nome não vai estar no livro da vida. E quando for aberto o livro do porquê, Jesus vai perguntar que realmente você na terra foi uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, mas uma coisa te faltou. Você não me reconheceu como seu Senhor e Salvador. Você não me aceitou como seu Senhor. E a pessoa vai falar, pô, mas só por isso, Senhor? Falou, só? Eu derramei o meu sangue por você. E você diz só. E essa pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre. Mas isso seria justo? Bem, vamos lembrar que tem muitas pessoas que ao longo dos 2000 anos nunca ouviram falar de Cristo. A essas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, né? Vamos pegar o exemplo daquele índio, sabe? Que está lá da Amazônia, daquela tribo isolada, que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe que é Jesus, né? Se este índio, então, Deus, com certeza, Deus não vai poder condená-lo por ele seguir a outros deuses, fazer a idolatria lá aos espíritos das florestas, por andar nu. Deus não vai poder falar, não, porque, pô, ele nunca ouviu falar de Cristo, né? Mas se esse índio, de acordo com o seu coração, foi um bom índio, foi um bom chefe, foi um bom pai, com certeza, Deus não tem por que não poupá-lo. Mas se esse índio foi mentiroso, enganador, foi um índio maldito, foi um índio que não tinha o menor respeito com seus semelhantes, essas coisas, né? Aí que tá, velho. Aí que tá. Aí que Deus vai pegar, vai pesar a mão, cara. E esse que é um problema. E às vezes, cara, o que acontece? A pessoa é até boa. Se ela não tivesse ouvido falar de Cristo, ela podia até ser salva pela sua ignorância. Mas aí chega a pessoa, um cristão, e fala, Jesus te ama, e essa pessoa rejeita. Aí já era. Mas, porra, mas assim todo seria melhor nem ter pregado, né? Mas é aí que tá. Ninguém é bom o suficiente para salvar. Isso é meio complicado de explicar. É meio complicado. Só sei que naquele dia, muitos vão se apresentar diante de Cristo. E todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que não se prostraram, todos aqueles que colocaram a religião acima dele, todas as pessoas que foram idólatras e perversas, vão ser condenados. E o problema é que ninguém é bom o suficiente para salvar a si mesmo. Bem, no final, o juízo final vai servir para cumprir aquela palavra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando a pessoa vê que ela está condenada, ela vai tentar gritar, mas Senhor, Tu é o Senhor, Tu é o Senhor, mas não adiantará. Porque o momento da nossa escolha é agora. Você tem a escolha. Ou você vive uma vida de retidão diante da presença de Deus, ou você pode viver a sua vida como você quer, uma vida feliz, né? Curtindo o seu dinheiro, sua prosperidade, seguindo a religião que você crê acreditar que é certa.
Mas vai chegar aquele dia e não haverá escapatória. E o meu desejo de coração, falando dessas palavras, é que não só você, mas eu também, que todos nós possamos nos encontrar com Cristo na sua glória e viver a vida eterna em Cristo. Esse vídeo ficou muito longo, mas é importante nós meditarmos acerca disso. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. E Shalom.